Porque eu já li assim muitas vezes, mas não está escrito manifestada. Está escrita manifestado no masculino. Aqui entra a minha crise, porque eu conheço um pouquinho da língua portuguesa, um pouquinho do vernáculo, e já estudei um pouco de semântica. Toda palavra feminina é acompanhada por um substantivo feminino. Ninguém diz que a mulher é feio, ninguém diz que o homem é bonita. Nós dizemos e usamos o termo certo, empregado na palavra certa. Uma palavra feminina acompanhada de um substantivo feminino. Aqui deveria estar escrito, porque a graça de Deus se há manifestada. Mas está escrito que a graça de Deus se há manifestado. Eu pensei que havia um erro de português. Liguei para um amigo meu em Brasília, que faz parte da Academia Brasileira de Letras Evangélicas. E eu disse, pastor, encontrei um problema aqui. Ele disse, Marco, de fato, eu nunca havia parado para pensar nisso. Me dê 3 horas que eu já ligo para você te explicando. Passou 3 dias e ele não me ligou. No 4º dia ele me ligou e disse, Marco, você achou uma pérola. Evangelista curioso, você encontrou uma coisa diferente. Ele foi, e eu naquela cidade, e o que é que eu encontrei? Foi, eu não sei. Eu falei, como é que o senhor sabe que é diferente? Ele falou, não, porque de fato, a palavra graça eu fui estudar. Ele disse, na raiz da palavra, ela pode estar muito bem servida como a palavra feminina, como a palavra masculina. Se estivesse escrito aqui que a graça de Deus foi manifestada, estaria certo também. Eu falei, tá, mas então por que o tradutor, quando traduziu, em vez de colocar graça manifestada, que era o mais certo aos nossos ouvidos, colocou graça manifestado? Ele falou para mim, vai falar com o autor da Bíblia, só ele, para te responder o porquê disso aí. Você acredita que quando a gente pede, Deus fala? Quem acredita nisso ainda? E não é que eu fui orar e falei com Deus algumas horas, e o que Deus me respondeu, digo para o seu irmão, agora desaperta o cinto. O que Deus me respondeu, me fez pular igual milho de pipoca em panela quente dentro da minha casa de madrugada, irmãos. É forte. O Senhor disse para mim, filho, quem traduziu a primeira Bíblia para a língua portuguesa não foi um pastor cheio do Espírito Santo, foi um sacerdote romano, você sabe disso, está escrito aí na sua Bíblia, Padre João Ferreira de Almeida. E o Senhor disse para mim, filho, na hora de traduzir, a língua portuguesa é muito grande. Todos aqui que estudam sabem disso. Existem pelo menos 2.600.000 verbetes da língua portuguesa, contra 600.000 da língua inglesa e pouquinha coisa mais da língua do grego. Então, para cada palavra apresentada, existem 10, 12 palavras que são semelhantes. Então, na hora da tradução, ele poderia ter colocado 1 milhão de coisas aqui, inclusive graça manifestada. Eu falei, Senhor, e por que ele não colocou graça manifestada? O Senhor disse, porque eu não dou a minha glória para ninguém, e não sou Deus de confusão, e não deixo brecha para Satanás pegar um dedinho sequer na minha palavra. Falei, pai, não estou entendendo. O Senhor disse, filho, olha só, imagine um sacerdote romano traduzindo a palavra e ainda escrevendo que a graça foi manifestada. Todos eles lá do clero poderiam bater no peito, está vendo? É por isso que nós amamos Maria, porque a graça poderia ter sido manifestada no feminino, em Maria. A graça poderia ter sido manifestada em Fátima, poderia ter sido manifestada na Santa Biroqueta do Norte. Até os macumbeiros poderiam dizer, a graça foi manifestada em Iemanjá. Mas como Deus não reparte a sua glória com ninguém, diz, a graça foi manifestada no masculino, pelo meu Filho amado e unigênito, Jesus Cristo de Nazaré. Quem serve a este Cristo aí, deixa ele te... Entendeu? A graça foi manifestada no masculino e ponto final, pastor Marco. Vou caçar briga com os humanistas agora. Vou caçar briga com aqueles que estudam demais da conta e dizem assim, olha, Deus não tem sexo. E é claro que não. A minha Bíblia diz que ele é um ser assexuado. Mas a Bíblia não chama ele de mãe. A Bíblia chama ele de pai. E quando tem um filho, não chama de filha, chama de filho. O meu Jesus, eu não sei o seu. O seu pode ser aquele do Mel Gibson, que parece até um pouquinho afeminado, não é? O seu pode ser aquele que passou ontem na Rede Globo, coitadinho. Você olha para ele, dá vontade de dar um beijinho no rosto dele, com a pele parecendo um bumbumzinho de nenê, tão bem tratado, né? O seu pode ser aquele, o meu Cristo é macho. E eu provo pela Bíblia que ele é macho. Eu provo pela Bíblia que o meu Deus é macho. A minha Bíblia diz que todo menino de 8 dias nascido entre os judeus macho tinha que ser apresentado no templo. Maria estava com as entranhas dela ainda toda aberta, dilacerada. No 8º dia estava ela dentro do templo, olhando para o sacerdote, dizendo, olha, eu vim apresentar o machinho que Deus me deu aqui. Esse aqui é macho. Ananias levantou ele para o céu e disse, Senhor, está aqui nascido dentre os homens um que é macho.
Então, meu Cristo é macho. Entendeu por que ele era corajoso? Entendeu por que ele não era frouxo e nem calça curta, como muita gente pensa? O meu Cristo é um Cristo de poder, e eu não nego a fé que eu tenho nele, e por isso eu estou pregando aqui sobre a vida e sobre a autoridade da graça que ele liberou. Você já foi alcançado por ela? Mais um grito de glória a Deus então, para eu voltar a história. Mas tem mais aqui para você. Tito 2:11. Algumas pessoas devem estar decepcionadas, falar: poxa, eu saí de tão longe, esperei o segundo culto para ouvir o pastor pegar um texto evangelístico. Eu que vim aqui porque eu queria entrar no reteté de Jesus. A turma que me acompanha no Rio de Janeiro é tudo maluco. O mais bonzinho pula com o pessoal e sobe para o monte 3 vezes por semana. É uma benção. Se chacoalhar de cabeça para baixo, não cai 10 centavos do bolso deles. Mas se abrir a alma deles, vai encontrar o Espírito Santo alojado lá dentro, em forma de uma casa no fundo. É isso. Vamos ele para cá. Mas deixa eu lhe dar uma palavra linda. A história diz que quando Tito, que foi pastor na cidade de Creta, quando